Vamos falar sobre as perguntas. Esses dias eu lancei um chamado aí para o pessoal mandar perguntas e eu gravei um vídeo respondendo 10 perguntas. Mas teve uma pergunta que me instigou mais, que ela ficou ali presente. As perguntas vieram de pronto, eu não peguei nenhuma delas antes, né? Foi só na hora que a gente gravou mesmo. Chegou a pergunta e eu gravei ali falando sobre cada uma delas. Mas a pergunta que ficou presente foi o seguinte: se eu não tivesse nada, se eu tivesse numa situação de zero absoluto, o que eu faria? Instrução que eu daria para mim mesmo? Como é que eu começaria? A impressão que eu tenho, que a pessoa quis me perguntar isso. Eu não tenho condições de investir, eu estou numa situação tal, daria uma consultoria para mim mesmo. Vamos imaginar, eu não tenho nada, estou sem trabalho, etc. Se a pessoa não está, digamos, com trabalho, ela tem as suas opções de acessar essas ajudas governamentais aí. Mas vamos imaginar que ela tenha trabalho. Eu vou dar um quê a mais na resposta ali que eu dei. Eu colocaria a primeira tese, seria aquela ali: guarda 10%. Ou faz um título de capitalização de R$100. Ou uma quantia, qualquer quantia. Porque guardar dinheiro é muito poderoso. Porque ele te tira de uma lógica existencial. Ele te tira de uma lógica existencial que é a seguinte: a gente não precisa. A gente precisa de muito pouco. E quando a gente guarda uma parte daquilo que a gente ganha, a gente entra numa frequência que diz isso, que deixa claro isso. Aí eu não me endivido, por exemplo. A pessoa que guarda dinheiro não se endivida. E a gente está vendo que no Brasil a gente tem muitas pessoas endividadas. Por quê? Por que a gente tem pessoas endividadas? Porque elas acham que precisam mais do que elas estão tendo disponível. E aí elas daí o mundo abre opções para a gente acessar crédito aqui, crédito ali, vai comprar um carro, compra parcelado, vai fazer outra coisa. Ou vai, mesmo que não seja carro, mesmo que a pessoa nem esteja perto de comprar um carro, mas ela vai lá, pega um cartão de crédito com R$800 de limite, gasta os R$800 ao longo do mês. Aí tem que ir pagando, ou paga no mês seguinte os 800 inteiro, e daí já reduziu a grana disponível para ela, daí ela já não tem mais aqueles 800. Ela só tem o que sobrou dos 800 até o fim do salário dela. Então, no mês anterior, quando ela pegou o cartão de crédito, ela fez uso do cartão de crédito, que são R$800 a mais do que ela ganhava. E no mês seguinte ela tem R$800 a menos. Então imagina só, daí começa uma bola de neve aí. Quando a pessoa guarda dinheiro, ela sai dessa lógica dessa bola de neve. Ela se dá conta que ela consegue viver com um pouco menos do que ela ganha. E aí ela espreme as coisas ali e dá um jeito de fazer aquilo acontecer. É uma coisa complexa no Brasil? É uma coisa difícil, complexa, exigente, é realmente bastante exigente. Mas esse seria o primeiro conselho que eu daria. Se eu estou nessa situação, por exemplo, do zero, eu daria esse conselho lá atrás. E depois eu daria o conselho da resposta. Eu dei uma resposta. Eu disse assim: pega um celular e começa a fazer alguma coisa no universo das redes sociais. Porque todo mundo tem um celular, mesmo a pessoa falida, não está no zero, ela não tem nada, um celular ela tem. Com exceção de algumas pessoas, porque eu dei um exemplo, assim, eu já vi o cara que está entregue ao crack, por exemplo, ele vende até o celular. Mas é muito raro o cara ou não ter um celular ou se livrar até do celular para alguma coisa. Ele não vai, para comer, ele não vai vender o celular. Ele vende o celular só para alguma outra coisa, assim, um vício extremo. Então, daí é um caso extremo, daí é uma outra questão, não vale, digamos, o que a gente está falando aqui. Mas eu comecei diferente. Quando eu comecei, eu fui trabalhar. Por exemplo, estava no zero, cheguei em Porto Alegre, no zero. Quando eu tinha 30 anos, há 21 anos, eu estava no zero. Eu cheguei aqui absolutamente no zero. Fui morar, por favor, na casa da minha mãe e eu tô ali, papai, fui fazer o quê? Trabalhar. Primeira iniciativa foi essa, trabalhar. Depois, trabalhando, eu fui para essa próxima iniciativa, que foi guardar. Eu assisti um programa de televisão, e as pessoas deram essa instrução e eu atinei para aquilo ali. E aí e ali começou uma jornada. A minha vida se transformou radicalmente por fazer um título de capitalização de R$100 por mês. E daí eu não me endividava, porque daí tu não se endivida. Claro que eu até comprei um carro parcelado depois do título de capitalização. Mas aí a minha mente, a minha maneira de existir já estava configurada de uma maneira um tanto diferente. Mas o que acontece? Então, tá bem, guardar 10%, mas envolve ter uma renda. Então eu preciso ter uma renda. Aí guardo 10%. Aí eu vou trabalhar naquele universo ali por exemplo, de utilizar aqueles 10%, ou de construir uma nova renda, ou de construir uma nova realidade. É mais ou menos assim. Eu vou tomando decisões, coisas simples, e eu vou construindo o cenário. As decisões, eu gosto muito, eu vou falar muito sobre decisões ao longo da caminhada. As decisões, elas são tipo um motor para você fazer um ajuste na jornada. Você toma uma decisão e aplica aquilo ali. Eu já falei muito sobre a palavra, quero falar, daqui uns dias eu vou fazer um podcast sobre a palavra, o poder da palavra, que é o que? Você tomar uma decisão e levar ela a sério, aplicar aquilo ali. Não consegui. Aí você dá um passo atrás, reflete e volta. Então, porque quando a gente não está muito habituado a tomar decisões, a gente toma uma decisão e daqui a um pouquinho a gente esmorece. Mas aí precisa reconhecer isso. Esmoreci, então eu volto,
reconfiguro e sigo em frente com a decisão. Então, ir organizando isso, né? Tem uma renda, guardo um pouco, aí daqui um pouquinho eu vou para uma segunda renda, e aí daqui um pouquinho, porque claro, eu tenho que ter um bolinho para aquilo ali representar, ter um nível de representatividade do ponto de vista do ganho, aquela quantidade de recursos que eu guardei, ela precisa ter um volumezinho, senão não enxergo, né? R$1, ganhei R$1, guardei 100, eu consegui 1%, o 1% é R$1, é R$1, mas é R$1. Mas daqui um pouco, se tem 1.000, se tem 5.000, se tem 10.000, 1% já é uma coisa maior. E daqui a pouco, se eu invisto aquilo ali num negócio, numa engrenagem, e eu vou falar muito sobre isso, e o meu curso, eu estou organizando esse curso, não é brincadeira, tudo é matemática. Aí eu crio uma engrenagem que faz com que aquele recurso ele se transforme numa coisa real, que entra numa lógica de trazer um retorno consistente. Eu preciso criar uma lógica de um retorno consistente a partir do investimento. Então, eu entendo que o mínimo que a gente precisa construir é isso, é criar um negócio que a matemática dele me traga um retorno consistente. Então, essa é uma primeira engrenagem que eu preciso ter em mente para que a vida dê um salto. E isso envolve decisões, envolve reserva, guardar uma grana, etc. Vamos imaginar que eu comece alguma coisa nas redes sociais com um celular. Eu posso ir muito longe? Posso. Eu dei um exemplo do indígena aí que faz uns vídeos criativos ali e tem milhares de seguidores e deve estar ganhando uma grana com isso. Eu não sei exatamente como é que isso funciona aí nas redes sociais ainda. Mas ele grava uns vídeos ali, sei lá, tem 100 mil visualizações, 200, 300 mil visualizações, e ele faz com um celular. Então com o celular eu posso ir longe hoje. Eu preciso ir conhecendo, entendendo, eu preciso fazer alguma coisa que o mundo queira, né? Que por exemplo, o caso dele é fazer coisas engraçadas. Isso é digamos, o lazer é uma coisa importante para as pessoas. Né? Então ele faz uma coisa que significa um lazer para as pessoas. Distrai a mente dela ali, ele vê uma coisa engraçada, ele falou daquela história da paca, eu já contei, né? Ele diz, não sei o que lá, eu estava ali pensando em preparar uma paca e daqui a um pouco levaram a paca, roubaram a paca. Então fez uma brincadeira com a história que a gente sabe bem, que eu não quero nem entrar muito no mérito, né? A paca, o cara que leva as coisas dos outros, etc., tira a grana dos aposentados e assim por diante. Então fez uma brincadeira com isso aí que foi interessante, meio leve, também não foi muito denso. E eu achei, então, é uma maneira simples que ele desenvolveu ali, que ele entendeu, para ter retorno e para espalhar uma lógica dele, né? Os interesses dele, criar influência, influência. Quando eu falo influência, poder e prosperidade, influência é o quê? É você tocar as pessoas de uma maneira que elas consumam o que você está fazendo. Então isso é influência, é como você toca a pessoa, como é que você traz ela para o teu círculo de influência. E daí isso é uma forma, é uma das maneiras de se conceber o poder, né? Essa rede de influências. Então, dei esse exemplo desse camarada porque eu gosto, eu já consumi algumas vezes, apareceu para mim alguma vez um videozinho dele ali. Mas então o caminho seria mais ou menos esse aí, respondendo a pergunta de uma maneira assim agora, categórica. Renda, 10%, aprender sobre investimento e com o investimento criar uma matemática que traga um resultado consistente. Isso é fácil, é simples? Não é tão simples. Mas com decisões a gente chega nesse universo. Eu tomo uma decisão, ela me leva para um caminho que eu não estou querendo. Estou vendo que não, está me prejudicando. Não, então eu reformulo a decisão, mas eu tenho que ir tomando decisões, eu tenho que saber onde eu quero chegar, entender que decisões que eu tomo que me levem para lá. E às vezes eu não vou tomar a decisão correta, mas não importa. Eu tomo uma decisão, vejo o resultado do que aquela decisão, daquelas ações. Uma decisão é agir. Que ações eu vou empreender consistentemente no mundo, regularmente. E aí essas ações estão me levando na direção do que eu planejei. Aí eu preciso eu preciso observar o resultado daquelas ações que eu estou tomando. Consistência e constância são poder. Vai lá, segue as nossas redes sociais, curte, compartilha, assiste aí os nossos vídeos. É muito bem-vindo. Vamos refletir, pensar e navegar na direção da prosperidade.